bem-vinda ao Contracapa, que é esse nosso encontro aqui semanal, que você já conhece e sabe que a gente recebe escritores e escritoras mineiros ou com forte ligação com Minas Gerais para poder falarem sobre a sua obra, sobre a sua vida, sobre curiosidades. E hoje a gente tem uma novidade. De 3 em 3 meses nós vamos tentar fazer um break. A gente vai trazer entre um entrevistado que é escritor, uma entrevistada que é escritora, a gente vai trazer algumas coisas que nos façam pensar sobre educação, sobre cultura, sobre a nossa vida inserida na sociedade. E olha, para falar de inserção na sociedade, não tem nada melhor que falar do SESC. O SESC tem presença em cultura, em esporte, em longevidade e em educação. Por isso a gente recebe aqui hoje a Paola Santos, que é professora de educação infantil e hoje é analista de educação do SESC Minas Gerais. Paola Santos ou dos Santos? Dos Santos. Sabia? De todos os Santos. Seja bem-vindo ao nosso programa, seja bem-vindo a esse espaço, que é um espaço para a gente poder compartilhar mesmo sobre cultura, sobre literatura, mas ampliar as perspectivas das pessoas que nos assistem para saberem que Minas tem muita coisa acontecendo. Às vezes a gente não se conecta com essas coisas, né? Então seja bem-vindo a esse espaço. Muito obrigada, tio Flávio. É um prazer te conhecer pessoalmente. Agradecer esse convite, né? Para estar aqui representando a FEComércio, representando através das suas casas SESC e SENAC, para a gente falar um pouquinho dessas ações aí que a gente desenvolve. A FEComércio é a mãe, né? Isso. E temos ligado a FEComércio o SENAC e o SESC. Exatamente. Né? Que tem suas atribuições diferenciadas, mas que convergem, né? Com certeza, em muitas ações. Com certeza. E aí me fala então sobre essa área de educação do SESC. Como é que é essa área? O que ela abrange? Antes da gente falar do Educo e falar do Congresso Educo, que são coisas diferentes, complementares, mas diferentes, me fala sobre a educação no SESC. Claro. Hoje a gente tem uma gerência de educação dentro do SESC, né? E hoje a gente trabalha em frentes diferentes. A gente tem uma frente de educação formal e uma frente que a gente chama de educação ampliada. Na educação formal, hoje nós temos os colégios do SESC. Nós temos 5 colégios em funcionamento esse ano e mais 2 em inauguração para o ano que vem, Paracatu e Uberlândia, e com perspectivas de aumentar ainda mais o atendimento. Nos nossos colégios hoje nós atendemos desde o 1º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, então cada um dos nossos colégios tem uma característica de qual etapa da educação básica ele atende. Na educação ampliada, nós temos o Criar SESC, que é um contraturno escolar que a FEComércio, né, através do SESC, com essa preocupação com a pessoa trabalhadora, né, os pais, mães responsáveis trabalhadores oferecem um atendimento de contraturno escolar para essa tranquilidade da família de saber que as crianças estão num projeto, um projeto que tem um compromisso com uma educação voltada para a ludicidade, para a construção mão na massa, para uma cultura maker. Então, esse é o Criar SESC, que faz esse atendimento diário de contraturno escolar para crianças que estão no fundamental anos iniciais, né, de 1º a 5º ano. Eu conheci, eu acho que na Unidade Floresta, tem, e, se não me engano, Uberaba ou Uberlândia, que eu fui fazer um trabalho lá, conheci. Sim, exato. Tem nas 2 unidades, Uberaba e Uberlândia. Eu não sei, para não ser injusto, que eu adorei visitar as 2, mas eu fui pelo programa, só emendando aí, a gente continua, Mais 60, então fui fazer palestra em algumas unidades. Que legal. E aí eu via, além do programa Mais 60, vários outros programas acontecendo, né, dentro da unidade. Então esse que você acabou de falar... O Criar SESC, ele tem bastante capilaridade no estado. E ele funciona nas unidades, né? Isso, nas unidades, exatamente. Então aqui em BH, por exemplo, a gente tem na unidade Floresta. Mas aí eu convido, né, quem está ouvindo a gente, se quiser entrar no site, sesc.com.br, sescmg.com.br, consegue acessar lá toda a lista de todos os municípios que a gente consegue atender hoje com o Criar. Ótimo. Também com os colégios e com uma outra atividade da educação ampliada, que é o reforço escolar. Então, esse é um projeto muito recente, tem cerca de 2 a 3 anos, mas cresceu muito. É um projeto que a gente atende os estudantes do
dos anos finais do ensino fundamental, ensino médio, ampliando aí para pessoas agora, né, esses desdobramentos que esse projeto foi tendo. A gente está começando a ampliar para pessoas que já finalizaram a escola, mas querem fazer um reforço escolar, talvez para ajudar para a prova do Enem, alguma coisa desse tipo, né? Ou então está fazendo uma EJA e quer fazer esse reforço. Então, hoje, o projeto do reforço escolar também atende em contraturno da escola, também atende a algumas unidades, a gente tem atendimento noturno e é um projeto que cresceu muito nos últimos anos por conta de uma necessidade mesmo identificada pela equipe do SESC e com o apoio da FEComércio, da necessidade pós-pandemia da gente ter um momento em que o estudante pudesse ter um atendimento direcionado para os seus desafios. Esse eu não conhecia, não sabia Isso, dele. é um projeto mais recente. Esses projetos, eles são voltados para quem é associado ao SESC ou ele também é aberto à comunidade? Sim. A FEComércio tem esse compromisso com os comerciários, né? Esses projetos, eles são direcionados suas vagas preferencialmente para os dependentes de comerciários, mas existem reservas de vagas que qualquer pessoa pode concorrer. Ótimo. Então, o que eu sugiro é que as pessoas entrem no site, conheçam e, inclusive, se informem sobre a credencial do SESC, porque pode ser que ela é uma pessoa que tem direito a ter a credencial, que teria aí uma vaga gratuita ou então 50% de desconto, mas às vezes ela não teve essa informação. Porque é importante destacar que o SESC é o Serviço Social do Comércio. E o comércio, a gente está falando de comércio de bens, de serviços e de turismo. Então, talvez eu trabalhe em uma dessas vertentes e eu tenho direito a essa credencial. E, às vezes, a gente fica ligado ao comércio só de bens, que é as lojas, os lojistas, mas as pessoas que trabalham com comércios de serviços e no turismo também têm direito à credencial do SESC. Ótimo. Aí, só mais 2 projetos que eu acho que são bem bacanas. Pode falar à vontade. Um deles é o Núcleo de Apoio Psicossocial. Essa é uma atividade muito bacana que a gente tem. O Núcleo de Apoio Psicossocial é composto por uma psicóloga e uma assistente social, ou psicólogo, né? E eles atendem todas as nossas atividades, seja o colégio, seja o criar, o reforço, ou mesmo algumas atividades que são desenvolvidas no Paládio, como o Sesc Cenário, e a orquestra. Então, a gente tem esse núcleo que está ligado à gerência de educação para fazer esse apoio psicossocial nessas atividades. Também em uma análise da demanda real que a gente tem mesmo no contato com as crianças, com os adolescentes e com as famílias. E uma outra atividade que a gente tem é no Sesc Venda Nova. Algumas pessoas, não sei se já tiveram oportunidade de ver, que tem algumas exposições muito grandes. Lá a gente já teve dinossauros, animais do oceano, e aí são exposições interativas que acontecem lá no Sesc Venda Nova e com uma capilaridade muito grande de convite para as escolas da rede municipal. Então, hoje está aberto para o público, né, para poder fazer essa visitação, essas exposições, mas a gente consegue fazer um atendimento social para as escolas municipais também, que vale a pena destacar. Eu tive recentemente lá no Sesc Venda Nova, o Sesc está lindo, né, tá com muitas reformas, mas a estrutura de lá, inclusive, tem, se não me engano, times de futebol que treinam lá, a quadra, tem todas as características para competição, recebe competições. Então a gente tem Inclusive, durante a Copa teve seleções que treinaram lá. Além dos projetos de longevidade que tem e de outros tantos. Porque assim, quando eu falo que a gente está de fora e vê fragmentos do Sesc, que a gente fala do Mesa Brasil, que eu sou apaixonado, e aí eu vou deixar registrado aqui que eu sou apaixonado pelo trabalho do Mesa Brasil e pelas pessoas que trabalham no Mesa Brasil. Porque eu conheci histórias do tipo, um produtor vende banana para exportação. E algumas bananas não podem ser adequadas, não são adequadas para exportação. E essas bananas se perdem. O que acontece? O Sesc chega lá e faz toda a logística para que essa banana não se perca, e aí outras frutas mais, para chegar em quem precisa. Olha que fantástico isso. Muito incrível. E a gente não dá evidência a um tipo de projeto desses, né? Assim como tem, você citou aí a orquestra e a escola de teatro, que são ligadas à cultura. Isso, a cultura. Não são ligadas à educação, não. Não, a gente tem uma parceria com a cultura, porque o Sesc a gente trabalha de forma integrada, né, entre as gerências, educação, cultura, esporte, mas essas são atividades vinculadas à gerência de cultura. Pois é, e aí a gente tem o Mais 60, que é ligado, se não me engano, ao social. Isso, que é também fantástico. Já tem tantos e tantos anos, né? Eu acho que não tem
mais de 40 anos, que tem o Mais 60, comemorou agora uma data redonda. Mas a gente vê pessoas falando que encontraram um amor ali, ou pessoas falando que encontraram amizades ali, quando a vida já tinha tirado dela muitas coisas. Então, tem uma significância muito grande o SESC na vida da gente. A gente nem está falando do SENAC, está falando do SESC. Que, né? Por si só, já tem um impacto muito grande também. Exatamente, com os cursos técnicos e outras coisas mais. Mas aí a minha curiosidade foi justamente o seguinte, vendo esse movimento acontecendo a cada ano, com o Congresso Educo, e que quem está de fora também acredita que o Educo, ou acha que o Educo é só o Congresso, eu queria que você me falasse da onde que veio essa ideia, porque também não tenho dados para falar sobre isso, mas para mim, na minha percepção, que lido com professores em Minas Gerais, é um dos maiores congressos de educação de Minas Gerais, se tornou uma referência. Eu vejo quando acaba o Educo, as pessoas já vão fazer lá no Sesc Palladium a inscrição para o ano que vem, para um ano. A pessoa está se programando para um ano para participar daquele evento. Então isso é fantástico, né? Porque mobiliza o Estado e pessoas de fora do Estado e potencializa no palco ações que são de Minas, né, que acontecem nas escolas, mas da onde que veio essa ideia? E o Educo é só um congresso? Obrigada. A Educo, ela veio, a gente às vezes chama a Educo, porque a gente está se referindo a uma comunidade, eu vou te falar sobre isso. Mas a gente também se refere a essas atividades como Educo, às vezes tem essa questão aí dessa diferença, mas isso a Educo, ela veio, a Educo, pensando nela enquanto uma comunidade, enquanto uma ação, ela veio logo depois da pandemia, né, que estava todo mundo nesse contexto de estar em casa, né, de estar restrito aos contatos, motivada pela necessidade de realmente investir na formação continuada de educadores. Então, a Educo, ela não se restringe aos professores, isso é algo que é bacana, aos professores de educação básica, a gente chama de educadores, uma comunidade de educadores, porque o nosso objetivo é atingir os profissionais que lidam com a educação, seja ela em contextos formais, como a escola, seja na educação básica, ensino superior, ensino técnico. Justamente a Educo é construída em parceria com o SENAC, né? A gente atingir também profissionais que trabalham com socioeducativo, que eu sei que é uma coisa que você gosta, né, que te atende, com os profissionais que às vezes são da psicologia, do serviço social também, que estão em contextos escolares, gestores educacionais, sejam eles, né, de qualquer nível da escola, os profissionais de AEE, nós temos recebido bastante, que é do atendimento educacional especializado. Então, a Educo, ela veio como uma resposta a uma demanda social identificada, né, em análises, de investir na formação de professores e que a gente pudesse fazer isso no sentido de comunidade. Porque quando a gente fala da educação, quando a gente fala de um contexto público, a gente está falando da coletividade. Então, essa resposta sozinha, ela não é viável, né? Ela precisa ser uma resposta coletiva, precisa ser um movimento coletivo para a gente repensar a educação. Então, a partir disso, veio a ideia do congresso, e aí, então, a gente realizou o primeiro congresso em 2023, e aí a gente viu que um congresso era pouco. Então, a ideia talvez fosse ficar naquele congresso no início? Inicialmente, a gente viu um grande evento. Exato, um grande evento de educação, né? O tema do primeiro congresso foi Educação 5.0, né? E aí a gente viu que não é suficiente, porque a gente precisa ter ações contínuas, porque a educação está acontecendo nos 200 dias letivos. Mudando o tempo todo, com tanto de incertezas, né? Exato. E muitas mudanças realmente acontecendo. A gente estava aí em alterações de ensino médio, ensino superior, a gente estava num processo de debruçar e estudar cada vez mais sobre a BNCC, né? A nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, o Congresso, ele é uma das intervenções. Então, a Educo, ela tomou uma forma ainda maior. A gente tem o congresso e, para além dele, nós temos Educo Escuta,
que é um podcast, videocast, que eu convido o pessoal a assistir Como é que a gente e ouvir. acha? Estão nas plataformas, vocês conseguem assistir aqui pelo YouTube e também pelo Spotify. Então é só jogar Educo com K. Vocês conseguem acessar esses materiais, né, desses videocasts e o podcast. Além do Educo Escuta, nós temos Educo Apresenta, que são versões reduzidas do congresso. E nessa versão reduzida são pequenas palestras com um público mais reduzido, que tem uma possibilidade maior de interação, que Educo Apresenta. Então, a gente tem Educo Escuta, Educo Apresenta, a gente tem Educo Conteúdos, que é a nossa atividade mais recente, que está desde o ano passado, em que os profissionais da educação que se interessarem podem entrar no site educocomk.com.br e tem lá uma aba de conteúdos onde ele tem acesso a blogs com vários temas atuais, discussões e conteúdos de temas atuais, a vídeos 3D, porque nesse ano no Congresso Educo, um dos materiais que quem participou recebeu foi um óculos de realidade virtual. Então, lá no site do Educo, ele consegue encontrar conteúdos de como utilizar esse óculos, né, para levar esse material para a sala. Então, essa preocupação muito grande do que pode ser prático para o professor. Eu acho que esse é um diferencial muito grande do evento. Que pode ir além do evento, né? Exato. Porque a Educo, comunidade, ela respira durante o ano inteiro. Exato, né? esse ela que é o objetivo. Ela culmina no congresso, mas ela está em movimento o tempo todo. Então, quando você fala de um desses produtos aí, que tem, por exemplo, eu não consegui esse ano participar, mas eu queria muito assistir algumas palestras. Eu perdi? Não! Perdi fisicamente, né? Mas eu convido o pessoal para ouvir o podcast. Nós já, Educo Escuta, né? A gente está lançando a 4ª temporada do podcast. Então, assim, foram temporadas de entrevistas com profissionais da educação ou profissionais que têm ligação com a educação. E essa última temporada está muito especial. Ela é conduzida pelo Dan Filho, que é um colega de trabalho lá da Gerência de Educação, onde ele está fazendo essa troca no podcast com os palestrantes que estiveram, alguns dos palestrantes que estiveram na programação do Grande Teatro do Palladium, do Congresso. Então, se eu quero saber alguma coisa que foi abordada lá, né, os pontos centrais, eu não perdi por não estar em Belo Horizonte naquela época. Eu posso buscar no Educo Escuta. Isso. Para poder assistir isso aí, que está indo paulatinamente. Isso, a gente tem os lançamentos semanais e a gente convida o pessoal a ouvir. O primeiro episódio já está disponível, que foi com a Nilma Lino Gomes, professora emérita da UFMG, mineira, né? Professora emérita da UFMG, que assim, faz uma discussão muito incrível nesse podcast sobre educação e diversidade, educação e inclusão. Então eu recomendo fortemente esse primeiro podcast. Saber isso, eu não sabia que tinha isso, que legal, muito bom. E além dessas atividades, tem uma muito especial nesse sentido de comunidade, que é Educo na Escola. Então, a gente tem uma ação, uma das ações do Educo, que isso acontece ao longo do ano, não se restringe ao Congresso, que é ativações de arte e educação em escolas públicas aqui de Belo Horizonte. Então, anualmente a gente tem feito com 2 escolas simultâneas, onde a equipe de educação do Palladium, principalmente, porque tem a arte e educação presente no Palladium também. Então, existe uma equipe que faz momentos formativos, momentos de trocas, momentos bastante dialogados com uma escola e faz esse acompanhamento ao longo do ano. Então, inclusive, a gente vai fazer o encerramento um encontro, né, dessas escolas lá no Palladium para encerramento das atividades anuais do Educo na Escola. E em 2026, outras 2 escolas entram ou repete-se a escola? Não, aí são outras escolas que estão aí em mapeamento para a gente fazer essa ativação. E se eu sou diretor de escola pública municipal em Belo Horizonte, como é que eu faço para acessar isso? Entre em contato com o Palladium, a gente faz essa sugestão, entre em contato com o Palladium para que a gente possa ver essa viabilidade de atendimento. Porque às vezes a diretora, o diretor querem, né, se candidatar a receber isso aí.
e aí ele não sabe como fazer. Então, hoje vocês atendem 2, pode ser que cresça. A gente tem muitas expectativas, é um projeto muito especial. Legal, muito legal. Especial. E aí me fala sobre o Educo, o Congresso, Educo, o Congresso Educo. O primeiro você falou que era Educação 5.0. Me fala o que foi tratado nisso, o que é isso, Educação 5.0? Primeiro ano, o tema da Educação 5.0 veio muito nessa pegada de uma preocupação da área de educação com o que a gente vai lidar com a inteligência artificial. Então, a curadoria dos palestrantes, né, as atividades que foram desenvolvidas, existe um espaço muito especial dentro do Congresso Educo, que se chama Espaço Educo. Esse é um espaço onde a gente leva ações reais, críveis, que possam ser difundidas pelos professores, pelos educadores que visitam o evento, que possam ser levadas para a escola. É tipo um benchmarking, né? É como se fosse mais uma feira de ideias. Eu acho que isso é um grande diferencial do nosso evento, porque o professor ele consegue sair de lá com ideias, com práticas e também, fazer esse benchmarking também e fazer trocas. Porque nessa ideia de comunidade, a gente sempre tem um espaço com mesinhas e cadeiras para as pessoas fazerem trocas, poderem conversar. E ali também a gente conseguir apresentar algumas ações desenvolvidas que podem ser multiplicadas. Então a ideia é que ele consiga sair com algum, além do repertório técnico, teórico que está lá presente nas palestras, que ele consiga sair com algum material também ou ideias concretas para que ele possa levar para a escola. Pois é, isso aí vocês mapeiam em Minas, em Belo Horizonte, eu não sei onde, práticas que estão dando certo para levarem para esse espaço? Esse é o nosso objetivo. Como a Educo, apesar dela ter tomado, né, o Congresso Educo ter tomado essa proporção, qual a gente está muito feliz, porque realmente são apenas esse ano nós completamos 3 anos de evento. Está bem consolidado, parece que já tem um corpo, né? Isso, a gente está muito feliz com esse retorno. Da comunidade de educadores mesmo, que legitimaram essa proposta que a gente teve. Então, nesse momento, essa curadoria desse espaço, a gente trouxe já projetos que acontecem e atividades que acontecem no SENAC. O SENAC tem uma atuação muito forte, muito interessante com inclusão. Então, recursos tecnológicos para inclusão. Então, a gente traz esse tipo de atividade. A gente trouxe ações realizadas por estudantes do Sesc Cenário, então ativações que acontecem lá no DN, que é o Departamento Nacional do Rio de Janeiro do Sesc, porque tem uma atividade muito forte de educação no Rio também, do Sesc, então a gente trouxe essas ativações, mas quando a gente cada vez mais quer consolidar essa comunidade para que a gente possa trazer essas outras práticas e para que a gente consiga criar uma relação ainda mais fina com as pessoas que participam do evento. Legal, porque a gente tem muita coisa boa acontecendo, né? Tem, com certeza. Eu vou em muitas escolas municipais dar palestra, e aí antes tem uma apresentação das professoras, professores, de alguma coisa que eles fazem no dia a dia. Eu falo, gente, isso aí tem que ser pulverizado, né? Isso tem que ser amplificado, porque é muito legal, parece simples, mas que são coisas que efetivamente funcionam. Tipo uma atividade que foi feita sobre a dengue dentro da escola, e aí que os próprios pais, os próprios avós, porque muitas vezes a criança fica com o avô, contava para a diretora, para a professora, olha, agora eu tenho um fiscal da dengue dentro de casa, que a criancinha se transformou no fiscal fruto de um projeto que foi feito na escola. Então a gente tem um monte de coisa acontecendo, certeza. Então isso é muito legal. É interessante assim, que a gente tem essa preocupação, então um momento formativo, um momento coletivo, que é o congresso, mas que a gente valida que tem muitas situações e atuações acontecendo, né? A escola, no caso a gente falar especificamente da escola, educação básica, ela tem sobrevivido e resistido porque existem profissionais que estão ali muito dedicados a fazer a diferença. E a gente sabe que isso acontece. E a ideia do congresso e dessas atividades é realmente poder apoiar nesse repertório, e aí com a comunidade, com cada vez que a gente vem consolidando essa ação em comunidade, que a gente consiga articular mais essas ações. Mas vocês são muito novos, né? Isso, assim, 3 anos, uma criança. 3 anos para fazer o que já faz é muita coisa, porque assim,
foi uma explosão mesmo. Tomara que vocês continuem crescendo, né, abraçando as causas que já abraçam e dando mais espaço ainda para os educadores, coisas desse tipo. Mas já estão de parabéns pelo que fazem. Agora, aqui é uma cápsula do tempo, passa muito rápido. Me fala do segundo congresso, qual foi o tema? O segundo congresso a gente trouxe como tema Urgências do Agora. E aí, dentro desse Urgências do Agora, ele era um guarda-chuva, onde a gente trouxe temáticas, tanto para as palestras quanto para essas experiências, que dialogassem com essas urgências. Então, nas urgências, a gente trouxe a diversidade e a inclusão, né, que são realidades dos contextos educacionais. A gente trouxe a educação climática, né, que é uma realidade também, não só no contexto educacional, mas se a gente quiser continuar vivo na Terra, né, a gente precisa se preocupar com essa questão da educação climática. Nós trouxemos também a educomunicação como um conceito importante, né, para a gente pensar como que a gente pode fazer a formação de leitores críticos de conteúdos, né, que estão, né, sempre muito disponíveis, principalmente nas redes sociais, entre outros, onde a gente trouxe o que era uma análise, né, com profissionais de educação sobre o que era urgente e pungente, assim, no contexto educacional. E esse ano, que foi essa edição que aconteceu agora em setembro... Sempre é setembro? Olha, os últimos anos aconteceram em setembro, acredito que talvez deva continuar em setembro por enquanto. O último tema foi Educação e Criatividade, construindo novos territórios de aprendizagem. Um tema motivado pelo resultado do PISA, que é a Avaliação Internacional de Educação, no qual o Brasil, que tinha uma posição interessante nesse campo de avaliação da criatividade, ficou muito mal colocado. E aí o Brasil é a terra da gambiarra. Nós somos um povo criativo. Então, o que está acontecendo? Foi o convite para essa reflexão de o que está acontecendo para a gente não estar bem posicionado em algo que a gente era reconhecido por ela, nossa criatividade, nosso jogo de cintura, né? E a gambiarra no melhor dos sentidos, né? Exato. É de criar em cima daquilo que nem parece existir. Exato, exatamente. A gambiarra no sentido de dar respostas a situações que às vezes não estão no nosso controle, né? Então, o tema desse congresso veio nesse sentido, da gente fazer essas discussões em torno de como a gente pode trazer metodologias ativas para tentar fazer com que a nosso trabalho no processo de ensino-aprendizagem convide a criatividade, convide a uma expressão artística também nesse campo da criatividade, convide para a educação cidadã, pensando enquanto coletivo, enquanto a responsabilidade que a educação tem numa resposta ao direito à cidadania desse estudante, porque tudo isso cabe dentro da criatividade no sentido de quais respostas a gente, enquanto sujeito, consegue dar para as situações que a gente vive, né? Excelente. E aí me fala, que eu te perguntei antes da gente entrar sobre essa questão da literatura. Escritores mineiros, escritores, eles têm espaço também nesse mundo da educação? Com certeza. A educação, ela se funda na leitura e na literatura. Eu acho que se tem profissionais que mesmo com tanto, às vezes, desgaste, né, e que continuam investindo na sua formação, investindo na leitura, eu acho que cabe um destaque aos nossos colegas professores, né, a nossa classe de professores. E no caso da Educo, a gente tem essas ações que a gente tem no podcast, costumam ter muitas citações, sugestões de livros e leituras. Na curadoria, das pessoas que vão participar do congresso, a gente tem também escritores, como, por exemplo, no ano passado a gente teve o Daniel Munduruku, que é uma pessoa que foi laureado agora com o Prêmio Jabuti, né, de literatura infantil, vale destacar, entre outras pessoas, né, que produzem livros, também são escritores e também são pesquisadores da educação, ou enfim, de tecnologias, áreas que convergem com a educação. E no caso do congresso, a gente desde o ano passado tem feito uma ação de fazer um chamamento público para livreiros
que podem participar, né, do congresso, fazendo a venda dos livros dos autores que estão na programação. E aí depois a gente tem feito também um momento de sessão de autógrafos, que aí os educadores que estão ali conseguem levar mais uma memória daquele momento de encontro e levar também o autógrafo desse profissional aí, que ele teve identidade com o que esse profissional está apresentando no congresso. Legal, que aí fica mais pertinho ali, né? Exato. Ver a palestra, já consegue comprar o livro. Isso, exato. E para o futuro, quem sabe a gente não abre espaços para quem não estava no palco, né? Exato. Porque aí você tem também uma quantidade de pessoas que têm livros que conversem com o tema, estão aqui em Minas e que podem ser autores que estejam ali também vendendo seus livros, mesmo não estando no palco. Isso, né? Nesse sentido a gente também tem o Educa Apresenta, né? Então o Educa Apresenta que é essa versão pocket do congresso, a gente consegue trazer também esses profissionais que a gente... a maioria das atividades do Educa Apresenta que a gente fez até hoje foram com profissionais aqui de Minas, profissionais aqui de Belo Horizonte, que aí tem essa possibilidade também da venda dos livros. Então a gente teve Cecília Antipoff. Muito boa, de educação, doutora em educação, né? Isso. A gente teve a Aleluia Eringer também, que é aqui de BH, também doutora em educação. E outras, né, pessoas também, principalmente nesse diálogo com o contexto mineiro, que eu acho que vale muito a pena. Porque você tem um tema que é norteador. E aí você tem pessoas que escrevem aqui em Minas sobre esse tema especificamente. Vamos dizer, mudanças climáticas. Tem alguém que escreva sobre isso. Sim. Essa pessoa podia estar ali também, né, num dos eventos de vocês, vendendo o livro, expondo o livro, ou no Educa Apresenta, falando sobre aquilo. Aí a gente dá a possibilidade para mais mineiros mostrarem o seu trabalho. Sim. Mas é muita coisa, vocês cresceram muito, espero que continuem crescendo ainda mais, porque possibilita não só educadores, como você falou, mas toda a comunidade escolar, inclusive, como eu participei de eu digo que até pais deveriam participar, né? Porque a educação não se faz só coisa dos educadores, né? Se faz com a família, se faz com a comunidade. Então, acho que a comunidade escolar vai para além da sala de aula, né? Com certeza. Vai, atinge pais, atinge sociedade civil. Então, acho que todo mundo tem que estar lá. Né? Tomara que vocês façam olha só, dando trabalho para você, 2 eventos, 2 congressos no ano, porque não vai caber mais lá no Paládio. Muito obrigada. Paola, eu te agradeço pela participação aqui, só queria que você reforçasse para o pessoal como que encontra as redes da Educo. Tá, claro. É possível, né, que as pessoas acessem os conteúdos do podcast, né, através, como eu falei, do Spotify, do YouTube, é só jogar Educo com K. É possível também acessar todas as nossas publicações através do Instagram, que é @educomg, com K também, e acessar o nosso site, que é educo.com.br. Lá vocês conseguem acessar qual foi a programação dos congressos dos anos anteriores, quem são as pessoas que já estiveram com a gente. Outra pessoa que esteve com a gente, que está em destaque lá, é a Conceição Evaristo, né? Esteve com a gente. E olha, também. Eu vou te falar que daquela fala dela eu tirei uma ideia que está sendo implementada hoje. Que ótimo. De uma história que ela contou, eu criei um projeto com a história que ela contou e está sendo implementado hoje. Então isso quer dizer que são muitas ideias que fervilham ali, né? Sim. Vale a pena participar. Vale a pena participar, vale a pena levar e trocar, levar para os colegas, trocar com os colegas na escola. Foi muito o sentido do congresso desse ano, onde a gente disponibilizou vários materiais gratuitamente para download, justamente para que os educadores possam levar para os colégios, possam levar para as suas instituições, suas faculdades, os outros cursos em que trabalham, e consigam realmente ser multiplicadores. Então, o SESC, ele tem, e o SENAC, né, que são os parceiros que constroem esse evento, tem uma preocupação muito grande, onde a gente não fique restrito a deixar aquela informação só com quem foi no congresso. A ideia é multiplicar, né? É multiplicar ideias, propostas, ações, insumos, conteúdos. Então, a gente sugere que vocês acessem esses materiais que estão no site, que estão no podcast, que estão no nosso Instagram, e convidem outras pessoas também e fortaleçam a sua comunidade de profissionais da educação. É isso.
Gente, nós ficamos por aqui, nos encontramos num próximo episódio. Até lá!